Então vamos lá. Nossa aula de hoje, do dia 16 de fevereiro. Vamos dar início à nossa aula. Deixa eu fechar o Facebook. O Facebook não. O WhatsApp para não ficar recebendo mensagens, para não atrapalhar a aula. Os alunos vão estar conversando comigo através do chat. Reconhecendo proporcionalidades. Matemática, 8º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Estou online com meus alunos Mariane, Felipe e Fernando. Eles estão através do chat do Centro de Mídias. Essa aula está sendo transmitida pelo aplicativo web, do Centro de Mídias. E estou gravando para que posteriormente seja postado no YouTube para que os demais alunos que por um motivo ou outro não estão acompanhando ela de maneira online. Mas os 3 alunos que eu citei estão acompanhando e tirando suas dúvidas pelo chat que eu estou acompanhando pelo meu celular. Então vamos lá. Reconhecendo proporcionalidade. Habilidade EF07MA17. É uma revisão que nós estamos fazendo de acordo com a programação do Centro de Mídias. Resolver e elaborar situações problema que envolvam a variação de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. A variação de proporcionalidade, já li essa parte, desculpe, entre duas grandezas utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Objetos de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Nós já vimos algo nas aulas anteriores, certo? Então vamos dar continuidade. Aqui vem, para a gente fazer uma revisão bem rápida aqui, é o seguinte. O que são grandezas? São coisas que a gente pode medir, né? Por exemplo, a gente pode pensar assim, vou dar um exemplo bem simples aqui, de padaria, por exemplo, né? Fernando, Felipe e Mariane. Opa, desculpe. Então, imagine o seguinte. Se eu for numa padaria, Fernando, e eu compro um pão e pago 50 centavos nesse pão, certo, Fernando? Então, aqui é a quantidade de pães, certo? E aqui é o preço que eu pago por cada pão. Se eu comprar um pão, se eu comprar 2 pães, o que acontece com o valor que eu vou pagar? Vai aumentar para R$1. Ou seja, quanto mais pães eu compro, mais caro vai ficar, não é verdade? Então isso aqui são considerados proporcionalidades. Quanto mais pães eu compro, mais caro fica, tá bom? Então, se eu compro 2 pães, eu pago R$1. Se o Fernando vai lá e compra 4 pães, ele vai pagar o dobro. Ele comprou o dobro de pães do Felipe. Então, se o Felipe pagou R$1, o Fernando vai pagar o dobro do Felipe, vai pagar R$2. E assim, a Mariana, por exemplo, se ela for comprar 10 pães, ela vai pagar o quê? 10 não é 5 vezes mais do que o Felipe pagou, que o Felipe comprou, então ela vai pagar 5 vezes mais. Então, isso são proporcionalidades, né? Então, são grandezas. O que são as grandezas aqui? Quantidade de pães e valor a ser pago. Essas são as grandezas. Então, vamos lá. Aqui é o primeiro exercício. Reconhecendo proporcionalidades. É uma questão de Saresp de 2012. Certo automóvel consome. O que é consome? Na nossa linguagem mais popular é gasta. Ele gasta, em média, 10 litros de combustível, né? No caso, álcool ou gasolina, para percorrer 100 quilômetros. Então, ele gasta 10 litros para andar 100 quilômetros.
Mantendo essa média, a quantidade de litros de combustível que será necessário para que esse automóvel percorra 250 km é de quanto litros vocês acham que ele vai precisar para que ele ande 250 km? A Mariana respondeu a letra C, 25 litros. Vamos ver se é isso mesmo? Tem várias maneiras de fazer isso que é legal. Então pensa comigo aqui. 10 litros andou 100 quilômetros, certo? Então 10 litros andou 100 quilômetros. Mais 10 litros andou mais 100 quilômetros. Ou seja, já gastou 20 litros e já andou 200 quilômetros. Aí, se ele andar mais 10 litros, ele vai andar com 30 litros, 300 quilômetros. Mas daí passou, né, Mariana? Ah, mas se eu pensar um pouquinho aqui, se com 10 litros ele anda 100 quilômetros, com a metade disso aqui não seria 5 litros? Com 5 litros é metade, ele vai andar metade aqui, ele vai andar o quê? 50 quilômetros. Ah, agora sim faz sentido. Então, ao invés dele andar 10 em 10, ele vai andar 10, 10 e 5 litros, ou seja, 100, 100 e 50. Ele vai andar 250 quilômetros com 10, 10 com 5, 25 litros. Muito bem, Mariana. Eu também acho que a resposta correta é 25 litros. Felipe, Fernando, vocês concordam que é 25 litros? Responde no chat. Ou vocês acham que pode ser outra resposta? Bom, vocês não responderam ainda, então eu vou passar para ver qual é a resposta correta, tá bom? Vamos lá? A resposta correta é 25 litros. Isso, legal. Vocês também acharam que é 25 litros. Vamos entender o que eles fizeram aqui. Eles fizeram aqui uma proporcionalidade. A gente chama isso aqui regra de 3, tá? Vamos entender o que eles fizeram aqui. Ó. Eles fizeram assim. Colocaram para cada 10 litros anda 100 quilômetros. Para quantos litros vai precisar? Para andar 250 quilômetros. Aí você faz uma regra de 3. Você faz esse vezes aquele. E esse vezes esse. É uma regra de 3 que a gente chama isso aqui. Então vamos lá. 100 vezes o L. Ah, mas por que ele colocou a letra L? Para representar o litros. Poderia ser X? Poderia. Poderia ser quadradinho? Poderia. Poderia ser Y? Poderia. Poderia ser G de gasolina? Poderia. Poderia ser C de combustível? Poderia. Poderia ser E de etanol? Poderia. Poderia ser qualquer letra aqui, tá bom? A letra é o de menos. O importante é você saber que essa letra representa o valor que você quer descobrir, tá bom? Então lá, 100 vezes o valor que eu quero descobrir. 100 vezes L igual 10 vezes 250. Então, uma regra de 3. 100 vezes L, 100L, igual 10 vezes 250, 2.500. Agora aqui é uma regra. 100 vezes o L. Quem está multiplicando vai para o outro lado. O que é o contrário da multiplicação? Vai dividindo. Aí tem uma regra aqui. Ou você sofre fazendo isso aqui, ó. 2.500 dividido por 100. Aí você vai fazer 2. Nossa senhora, calma que eu vou apagar. Ou você vem aqui e sofre um pouquinho. Fazendo assim, ó.
Quantas casas tem dentro daqui? Tem 3. Vem aqui e abraça 3. Quem vezes 100 dá próximo de 250? É o 2. 2 vezes 100, 200. 250 menos 200, 50. Abaixa esse 0, 0. Quem vezes 100 dá próximo de 500? Aí você vem aqui e coloca 5. Vai dar 500. Resto 0. Chegou no resultado de 25. Agora deixa eu contar um segredo para vocês aqui. 2.500 dividido por 100. Quando você está dividindo um número terminado em 0 com outro número terminado em 0, você vem aqui e faz isso aqui, ó. Corta um 0 em cima, corta um 0 embaixo. Corta um 0 em cima, corta um 0 embaixo. Tem mais algum 0 para cortar? Não. 25 dividido por 1. 25, viu? Não precisaria fazer todo esse sofrimento aqui, tá bom? Essa é uma dica, certo? Muito bem, vocês acertaram essa aqui. Vamos para a próxima? Então vamos lá. A sucessão dos números. Olhe bem aqui. Aqui o enunciado que é difícil de entender. A sucessão. O que é sucessão? Quem vem depois? 2. Desculpe. A sucessão dos números 3, 6, 9 e 12 é diretamente proporcional a 9. Então, o 3, o número 3 está relacionado ao número 9. O número 6 está relacionado ao número 18. O número 9 está relacionado ao número 27. O número 12 está relacionado ao número 36. A pergunta é: a sucessão dos números 3, 6, 9 e 12 é diretamente proporcional a 9, 18, 27 e 36? Eles querem saber o seguinte. Sim, a Mariana respondeu. Sim, e diretamente proporcional. Muito bem. Eles têm uma regra. Então, o que acontece, Mariana? Imagine aqui o seguinte. Aqui é uma fábrica. Uma fábrica soltando fumacinha aqui. Aqui dentro entra o número 3. Lá do outro lado vai sair o número 9. Alguma coisa acontece aqui dentro com o número que entra e a resposta é 9. A hora que entra o 6 no lugar do 3, a resposta vai ser 18. O que está acontecendo aqui dentro? Que todo número que sai vai ser proporcional. Para ter essa proporção, ele tem uma regra. Você sabe qual é essa regra, Mariana? Mariane, desculpe. Você acertou. São proporcionais. O que acontece com esses números que eles são todos proporcionais? Enquanto vocês pensam aí um pouquinho, eu vou pausar a gravação aqui. Muito bem, Felipe e Fernando. Vocês responderam que são multiplicados por 3. Repare o seguinte. Quer ver? O 3 multiplica por 3, dá 9. O 6 multiplica por 3, dá 18. O 9 multiplica por 3, dá 27. O 12 multiplica por 3, dá 36. Então, presta bem atenção. Além daqui estar subindo em 3, aqui a resposta sempre está saindo o quê? O que entrou vezes 3. Então, observe bem. Olha lá. Sucessão de números, sim, existe uma proporção direta entre os números. Perceba que a primeira sequência sobe de 3 em 3.
E a segunda sequência é o triplo de 3. Ele pega a resposta da primeira sequência e multiplica por 3 também, né? Então, é isso mesmo. Por exemplo, aqui a próxima seria o quê? Seria 15. E a próxima aqui seria o quê? 15 vezes 3 seria 45. E assim por diante, tá? Muito bem. Vamos lá. Reconhecendo proporcionalidades. Atividade 3. Observe as informações registradas no quadro a seguir. Então vamos lá. Aqui é uma tabela. Na primeira linha aqui tem o quê? Litros de suco. 1 litro de suco. Quanto que você paga num litro de suco? R$3. Quanto que você paga em 2 litros de suco? R$6. 3 litros de suco? R$3. 4 litros de suco? R$12. Tem alguma promoção aqui? O preço é fixo. 5 litros de suco? R$15. Eu não vi a resposta ainda. Tem alguma promoção ou o preço é sempre o mesmo? O valor unitário? 8 litros de suco? R$24. 10 litros de suco? R$30. Tem alguma promoção? Eu não consegui entender ainda. Ou o preço do suco é sempre o mesmo por litro? Alguém já conseguiu descobrir qual é o valor do litro de... Isso, não tem promoção. Qual é o valor do litro? Muito bem, Fernando. Não tem promoção. Qual é o valor do litro? R$3. É sempre R$3. Não é que nem você vai lá e geralmente no mercado a gente vê assim. 1 litro de suco é R$3. 2 litros de suco é R$5. Aí já não existe proporção. Porque geralmente a pessoa faz uma promoção. Quanto mais você leva, mais barato se paga, né? Só que nesse caso aqui não. Então repare bem aqui. Qual seria a razão do litro pelo valor pago? 1 por 3. Aqui deu 2 por 6. Mas ao fazer a simplificação da fração, qual é a razão? 1 por 3. Aqui deu 3 por 9. Ao fazer a simplificação da razão, dá 1 por 3. Aqui deu 4 por 12. Ao fazer a simplificação da razão, deu 1 por 3. Aqui deu 5 por 15. Ao eu fazer a simplificação da razão, deu 1 por 3. Ao fazer a relação aqui da fração, deu 8 litros de suco, R$24. Como que eu faço a simplificação? Alguém lembra? Eu faço assim, ó, 8 por 24. Eu vou usar os números primos. Você é só dividir por 8 de cima e de baixo. Isso aí depois que eu já faço bastante conta. Mas eu sempre tenho que usar os números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Então, o primeiro número primo, quem é? É o 2. Eu vou tentar dividir por 2, o de cima e o de baixo. 8 dividido por 2 dá 4. 24 dividido por 2 dá 12. Ainda tento pelo primeiro número primo. Quem é o primeiro número primo? É o 2. Então vamos lá, vou tentar por 2 ainda. 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá... Muito bem, Mariana, já vi sua mensagem aqui. 1/3 simplificado, é isso mesmo. Dá 6. Vou simplificar ainda por 2 ainda. Vai dar 1 sobre 3. É a maneira mais simplificada possível. Quando a gente chega na maneira que não dá para simplificar mais, a gente chama isso de fração irredutível.
Não dá para deixá-la menor, tá bom? Então se chama de fração irredutível. Agora veja bem aqui. Quais grandezas estão expressas no quadro? Litros de suco e valor pago pelo produto. Então, esses são as duas grandezas. Grandezas é o que a gente se mede. Mede o litro de suco e mede o valor que vai ser pago pelos produtos, tá bom? Essas são as grandezas. Olha outra pergunta aqui. O que você observa em relação às razões de proporcionalidade entre os litros de suco e o valor pago? O que vocês observaram? Tomando como referência 1 litro de suco ao custo de R$3. Percebe-se que cada litro a mais comprado, o valor pago triplica. O que quer dizer que o valor pago triplica? Quer dizer que ele vai multiplicar por 3, tá bom? Então, agora aqui, letra C. O que você pode concluir quando duas grandezas têm a mesma razão de proporcionalidade? Uma boa pergunta. O que você pode concluir quando quando duas grandezas têm a mesma razão de proporcionalidade, né? Quando elas aumentam ou diminuem de forma direta ou inversamente proporcional. Então, o que você pode concluir quando duas grandezas têm a mesma razão? Então, eu achei a resposta do centro de mídias lá muito vaga, né? Quando ela tem a mesma razão, quer dizer que elas são proporcionais, né? Ela tem a proporcionalidade direta ou inversa. E resumindo no nosso dia a dia, quer dizer que se eu comprar 10 litros de suco ou 5 litros de suco, eu vou estar pagando o mesmo valor justo, né? Eu não vou estar pegando promoção nenhuma. Então, às vezes a gente vai no mercado e vê lá que, por exemplo, o Toddy. Você vai comprar o Toddy de 2 kg e tem o Toddy de 800 gramas. Às vezes você olha lá e compensa comprar de 2 kg porque sai mais barato, não o valor da caixa. Se você for converter em gramas, o de 2 kg sai mais barato a 100 gramas. Só que daí você tem que levar uma caixa de 2 kg, entendeu? Então tudo isso a gente tem que levar em conta. Se você usa pouco Toddy, compensa você comprar uma caixa de 2 kg? Ah, mas eu uso bastante Toddy. Eu já fui, quando, por exemplo, minha filha pequena tomava muito leite com Toddy, eu já cheguei em mercado e fazia as contas e achar melhor levar 3 potes pequenos de 800 gramas, né, que dava 2,4 kg no caso, do que levar um pote de 2 kg, porque o de potinho pequeno de 800 gramas, eu levando 3 potes de 800 gramas dava 2,4 kg e pagava mais barato do que se eu levasse um pacote grande de 2 kg. Então tudo envolve matemática, tudo a gente tem que fazer os cálculos. E isso se chama proporcionalidade, para ver se tem a proporção. E aí a gente usa essa matemática para ver se compensa ou não fazer certas escolhas. Agora aqui, a atividade 4. Analise as informações a seguir, focando se obedecem a algum tipo de proporcionalidade e registre suas considerações em cada uma delas. Um ônibus com velocidade constante percorreu constante. O que é essa palavra constante? Quem sabe me dizer o que é essa palavra constante? É uma coisa que só existe aqui mesmo, sabe? No exercício de matemática, porque na vida real é meio difícil. Constante quer dizer que ele andou sempre naquela velocidade, ele não andou nem um pouco a mais e nem um pouco a menos. Quem já andou de carro já percebeu que não tem como andar sempre na mesma velocidade? Já pensou? Eu estou andando a 90 km por hora, daí aparece um motoqueiro na minha frente,
a 60 km por hora. Ah, mas minha velocidade não pode ficar menos de 90. Eu vou passar por cima do motoqueiro? Não tem como, né? Eu vou diminuir. Depois eu vou andar mais de 90. Então a gente anda numa média de 90 km por hora. Agora, aqui é um exercício só para a gente treinar a matemática. Então imagine que ele anda sempre a 90 km por hora, né? Numa velocidade, quer dizer, não é velocidade 90 km por hora. É isso mesmo. Percorreu 90 km em 1 hora. Então ele andou sempre numa velocidade e andou 90 km em 1 hora de viagem. Se ele mantiver a mesma velocidade após 4 horas, terá percorrido 270 km? Está certa essa afirmação? Sim ou não? Vou esperar vocês. A Mariane já respondeu. Não, ele terá percorrido 360 km. Então está errado. Bom, vamos ver se a Mariane está certa. Vamos fazer a regra de 3 aqui. O Fernando e o Felipe vão acompanhando aí para ver se a Mariane acertou. Não sei se vocês... Ah, vocês também responderam. Não. Então aqui, ó. Pensa comigo. Se em 1 hora, aqui é a hora, certo? Ele percorreu 90 quilômetros. Então são duas grandezas, hora e quilômetro, um na frente do outro. Então 1 hora, 90 quilômetros. 4 horas, ele teria que ter percorrido 270. Para essa afirmativa ser correta, quando você fizer esse vezes esse e esse vezes esse, tem que haver igualdade. Vamos ver. Se não for igual, está errado. Então presta atenção. Esse vezes esse e esse vezes esse. Talvez a Mariana lembre, mas o Fernando e o Felipe não assistiram às aulas anteriores. Mas vamos lá. 4 vezes 90 dá 360. 1 vezes 270 dá 270. Tem igualdade aqui? Não? Então, não há proporcionalidade. Está errado. E se eu quiser descobrir, imagine que agora eles não deram esse 270 para mim. Eles querem descobrir, então eu faço assim. Em 1 hora, andou 90 quilômetros, certo? Em 4 horas, andará quantos quilômetros? Agora sim, esse vezes aquele e esse vezes esse. Então, 4 vezes 90, não, primeiro 1 vezes x, 1x igual 4 vezes 90, 360. Agora eu quero descobrir o valor de x sozinho. 360, o x não está multiplicando por 1, esse 1 vem dividindo. Dividido por 1. X igual 360 dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é sempre 360. Então isso está erradíssimo mesmo. O correto seria 360 km. Para ele ter andado 270, quer dizer que ele andou numa velocidade maior ou menor para poder andar 270? Ele andou menos, né? Porque o correto, se ele tivesse mantido a mesma velocidade, ele teria andado 360 km. Como ele andou 270, ele deve ter pego trânsito, alguma coisa no meio do caminho, não é verdade? Vamos ver? A afirmação não está correta, pois, mantida a velocidade do ônibus, deveria ter percorrido 360 km. Nesse caso, a distância percorrida é proporcional ao tempo de viagem, né? Então, no caso, ele não manteve a velocidade. Atividade 4. Analise as informações a seguir, focando se obedecem a algum tipo de proporcionalidade e existem algumas considerações em cada uma delas. B. Em 30 minutos, uma pessoa gastou R$150 no shopping. Se ela ficar 60 minutos, gastará R$300. O
que vocês acham? Existe essa proporcionalidade? Sim ou não? Bom, como vocês ficaram muito quietinhos, eu vou ver a resposta aqui junto com vocês. Não necessariamente, né? Com certeza não existe relação de proporcionalidade entre o tempo fazendo compras e o valor gasto. Imagine o seguinte: se eu for no shopping, certo? E aí eu gasto R$ 150 nos 30 primeiros minutos. Isso. E aí, no caso, eu vou assistir um filme lá. Quer dizer que o tempo que eu estou assistindo o filme eu tenho que estar gastando dinheiro lá? Não, né? Então não existe essa proporcionalidade. Imagina que só tivesse levado R$ 150. Quer dizer que eu gastei os R$ 150 e o tempo que eu estou ficando lá eu vou ficar devendo? Não. Não há necessidade de ter essa proporcionalidade, tá? Então não é tudo que tenha a proporcionalidade, certo? Outra coisa também às vezes a gente vê gráfico assim de, por exemplo, de depreciação, né? Vamos supor, tem um gráfico aqui assim que fala o valor do carro. O carro saiu da fábrica custando R$ 30 mil. E aí ele vai perdendo o valor do carro, certo? O carro vai perdendo valor, vai perdendo valor, vai perdendo valor, vai perdendo valor. Aí um momento, será que o carro vai custar zero? E depois você vai ficar devendo o carro para alguém? A hora que alguém for vir comprar o seu carro, você vai dar o carro e mais dinheiro para ele? Não, não faz sentido. Então o carro não funciona dessa forma de prestação dele. Ele vai perdendo valor, vai perdendo valor, vai perdendo valor. Um momento ele para de perder o valor, entendeu? Então não é tudo assim que tem proporcionalidade, não é? Então tem coisas que não há necessariamente a proporcionalidade. Atividade 5. Ao comprar 2 chocolates, Pedro gastou R$ 3. Se Pedro gastasse R$ 13,50, quantos chocolates ele compraria? E agora? Então, vou só montar aqui a regrinha de 3. E pensem vocês aí. Cadê? Pedro comprou aqui é uma grandeza, chocolate. E aqui é o dinheiro. Pedro gastou um chocolate e gastou R$ 3. Quanto chocolate ele compraria com R$ 13,5? Alguém consegue fazer essa conta? É regrinha de 3. Eu vou fazendo aos poucos aqui com vocês. Então você vai fazer. Primeira coisa, você vai ver se é diretamente proporcional. Ah, mas como que faz para ver se é diretamente proporcional? Você vai olhar aqui, ó. 3 para 13,50 aumentou. Do menor foi para o maior. Você acha que ele vai comprar menos ou mais do que um chocolate? Ah, ele vai comprar mais. Então as duas setas estão para o mesmo lado. Então você vai fazer o X aqui. Esse vezes aquele e esse vezes esse. Então você vai fazer x vezes 3, 3x igual 1 vezes 13,50. 13,50. 13,5. Agora você quer descobrir o valor do x sozinho. X igual 13,5. Esse 3 está multiplicando. O que acontece com ele? Vem dividindo. Então, vamos aqui montar a divisão. 13,5 dividido por 3. Vou eliminar essa vírgula aqui. Então,
eu vou fazer a vírgula andar uma casinha para cá. Agora ficou igual. Eu tinha uma casinha aqui, a vírgula veio para aqui. A vírgula estava aqui, veio para aqui, ficou 135 dividido por 30. Então, ó, 13,5 dividido por 3 é a mesma coisa que 135 dividido por 30. O que aconteceu? Essa casa andou uma casa, essa aqui andou uma casa. Dá a mesma divisão. Então vamos lá. 13 dá para dividir por 30? Não, só vai abraçar o vizinho aqui. 135 dá para dividir por 30? Dá. Quem que a gente vai tentar? Se fosse 10, passava. Se fosse 9, passava, dava 270. Vamos tentar o 6 aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18, é isso? Passou. Onde que eu estou me atrapalhando aqui? Vamos abrir a calculadora aqui para ver. (13,5) dividido por 3. Mas não tem a resposta ali? Estranho. Que seria 4 mesmo. Quer ver? Eu fui no 6 por conta das alternativas. Calma aí. Pedro gastou... Ah, esquece. Viajei aqui. Viajei na maionese aqui. Desculpa. Li errado o enunciado. Ao comprar 2 chocolates, então, Pedro comprou 2 chocolates, pagou R$3. Então, aqui é o dinheiro, aqui é o chocolate. Se ele comprar 13,50 centavos em chocolates, quanto chocolate ele vai comprar? Regra de 3. Do menor para o maior, né? Que ele vai comprar mais do que 2 chocolates. Então você faz aqui esse vezes esse e esse vezes esse. Então lá, 3x é igual 2 vezes 13,50 vai dar 27, né? Ah, será que dá 27? 13,50 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Foi 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. 2 vírgulas depois da casinha. 2 casas depois da vírgula. R$27. Então agora eu faço aqui, ó. X igual 27. 3 vezes o valor que eu quero descobrir dá 27. Só que eu não quero descobrir 3 vezes. Então o 3 está multiplicando, vem dividindo. X é igual 27 dividido por 3. 27 dividido por 3. Na tabuada do 3, quem vezes 3 chega próximo do 27? É o 9. 9 vezes 3, 27. Sobrou 0. Então ele conseguiria comprar 9 chocolates. Desculpe o equívoco, tá bom? O professor se atrapalhou aqui, não leu 2 chocolates. Então lá, continuando, acabou, né? Então essa era a nossa aula de hoje, certo? Eu vou parar a gravação aqui e já abro para a gente conversar para tirar as dúvidas.